quero falar de um tema delicado, porém necessário, que é a dependência emocional. Adianto para vocês que eu não sou psicóloga, ainda não sou terapeuta, ainda, viu, gente? Mas eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto, porque eu também já estive do outro lado. Eu já vivi com a dependência emocional. Não o outro comigo, mas eu para com o outro. Então, eu vivi momentos ruins, anos de dependência emocional, e hoje eu entendo, tenho até um pouco de vergonha, né, quando vem aqueles pensamentos do passado coisas que eu fazia, agia de forma infantil, sem experiência nenhuma. Então, hoje, quando acontece algo que eu percebo que aquilo já é um fio, né, para o desenvolvimento de uma dependência emocional, eu já fico alerta, porque eu não quero mais passar por aquilo. E eu acredito que as pessoas que hoje vivem dentro de uma dependência emocional também não querem, mas não tem forças, não tem coragem, não sabem, sem um direcionamento, o que fazer. Né? Eu resolvi fazer esse vídeo assim de última hora, me perdoe se faltar algumas palavras corretas, né? Porque eu não fui pesquisado. Por que eu decidi fazer de última hora? Para que eu não esquecesse esse ponto, depois eu não pensasse, poxa, não vou falar não. Vou falar não porque envolve minha vida, é muito pessoal, isso e aquilo. Mas não, eu decidi falar porque talvez o que eu passei e por falar possa ajudar muitas pessoas daí do outro lado. A gente nunca sabe. Temos que ser inspiração para outras mulheres. Eu sempre acredito nessa palavra porque através da experiência do outro, podemos mudar. Não precisamos passar pelo problema para saber que aquilo é ruim para nós. Basta a gente olhar para a experiência do outro e ver que aquilo a gente não quer para nós, tá? Então, assim, hoje eu resolvi algumas coisas na rua e eu percebi um casal que estavam praticamente sentados no meu lado, né? Conversas, ele questionando ela sobre alguns assuntos e ela questionando ele. Ou seja, eu percebi que ela tinha uma dependência muito forte dele. Ele até falou assim: eu não posso nem sair com os amigos no final de semana, eu estava jogando bola, eu estava no baba, como aqui as pessoas falam, né? E eu parei, analisei, eu disse, meu Deus, uma Dorilene da vida. Fazer o quê, né? Uma Dorilene da vida, porque era isso que eu fazia. Eu vivia em uma caixa tão emaranhada de fios que eu não sabia aonde conectar com os fios certos. E aí, nessa caixa, que era a minha mente, tudo que o meu marido fazia era motivo de questionar, era motivo de saber para onde você foi, com quem você estava, quem foi que ligou. Gente, eu fazia mal a mim mesma. E a ele também, que tinha dias que ele não suportava as brigas, o questionamento, as inseguranças, porque na verdade isso é uma insegurança, um medo de perder. É como se no momento ali que eu vivia muitas coisas, eu tinha aquele medo de perder. Aí vem na mente, eu não vou saber viver sem ele. Ele é meu porto seguro. E o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver se caso a gente se separe, caso aconteça alguma coisa? Quando ele atrasava no trabalho, né, que chegava um pouco mais tarde, eu só faltava enlouquecer dentro de casa. Pegava o celular, toda hora olhava para ver se ele tinha ligado, para ver que hora, né, era aquela, quantos minutos ele estava atrasando. E quando ele chegava, era aquela perturbação. Acredite, aquela perturbação. Eu não sabia me controlar, já ficava insegura, já começava a questionar, e ele ficava sem saber nem o que me dizer.
às vezes não dizia nada, às vezes ele inventava uma mentira, porque se ele falasse a verdade, como eu estava naquele momento, provavelmente a minha reação seria terrível, né? Então, ele mentia. Olha a forma, olha o que a nossa dependência causa no outro, né? E aí passei nesse ciclo de dependência emocional, gente, praticamente por 23 anos, 24 anos. Eu convivi com ele 25 anos, né? Até a morte. Então, eu creio que essa vida, na vida toda, nesses 25 anos, eu me apeguei a ele, né? Como se era necessário que ele tivesse ali do meu lado para eu poder viver, para eu me sentir mais bonita. Era necessário uma palavra, um eu te amo sempre, para eu me sentir amada. Se não falasse que me amava, misericórdia. Já sabe, né? Tinha que falar, mesmo sem querer, porque o amor não se mostra apenas em palavras, mas em ações. Mas eu queria escutar, porque aquele escutar é que me saciava. Não existe. Se ele saísse sozinho, resolvesse ir para algum lugar sozinho, já ficava chateada, porque como é que um homem casado vai sair sozinho com os amigos, deixar a mulher em casa? Aí começava aquela agonia toda. Hoje eu entendo e me envergonho de muitas coisas que aconteceram na minha vida. Por culpa minha, por culpa da minha ignorância, da minha ingenuidade, né? Na verdade, eu não aproveitei uma vida de solteira, porque aos 17 conheci ele, namoramos, depois resolvemos casar, e aí, ó, dos 17 anos até os 45, eu estava com a mesma pessoa. Então, eu praticamente saí de uma dependência emocional, que foi a dependência dos meus pais, que ali sim é válido. E fique ciente que a dependência emocional dos pais é válido até certa idade, porque sem a dependência dele nós morreríamos quando criança, não é isso? Se nós não fôssemos cuidado, tivesse o amor, o carinho, a proteção dos nossos pais, nós não chegaríamos longe, né? Mas aí o que eu falo? Saí da dependência dos meus pais aos 17 anos, praticamente, e fui para a dependência de um marido. Então, aquilo eu achava que era certo, que era normal, não tinha ninguém para chegar, para me orientar, para dizer, olha, você está errada. Não tinha irmãs mais velhas, tinha irmãos, mas moram longe de mim, moravam, né? Longe de mim. Então, tudo isso eu tive que aprender só. Muitos tropeços, muitos acertos, né? Muitas coisas. E assim, muitas coisas que hoje eu entendo que ele fazia era 50% por minha causa. Né? Ele era um homem bem decidido, quando ele queria fazer alguma coisa, ele ia, fazia, eu poderia pular, gritar, dançar, me jogar no chão, fazer chilique, o que eu quisesse, ele ia e fazia. Por quê? Porque ele era um homem já independente, mais velho do que eu, não era dependente a mim em nada, eu que era dependente dele, todos os sentidos, financeiro, emocional. Então, aquele medo, eu já tinha criado um medo de perder, o medo de perder o porto seguro, o medo de perder o amor, ninguém me ama, ninguém me quer. Infelizmente, era essa a sensação que eu tinha. Até começar a despertar muitas coisas, até começar a enxergar, né, uma forma diferente, porque era tudo uma magia, né? Era meu casamento, meu marido, isso, aquilo, era tudo uma magia. Até começar a enxergar que o outro era imperfeito, que o outro também errava, enxergar que assim como eu não me dava o valor necessário para que ele enxergasse que eu tinha valor, ele também não me dava o valor que eu merecia. Vocês entendem aí que para o outro te valorizar, você primeiro precisa se valorizar? E aí começou, quando eu comecei a enxergar certas coisas, perceber certas coisas, e comecei a tentar mudar, que não foi fácil, no início não foi fácil. Sofri muito, porque era um sofrimento emocional, não causado pelo outro, mas causado por mim mesma.
Aí eu comecei a entender muita coisa, muita coisa. Então, o que é que eu quero dizer para vocês que hoje sentem que está nesse emaranhado, nessa caixinha emaranhados de problemas, de dependência emocional e não sabe qual fio conectar com o outro para poder se livrar disso? Procure um psicólogo, né, um terapeuta, converse com um amigo, né, procure ver o seu valor, tente se conhecer, leia livros de autoajuda, de autoconhecimento. Gente, o que me ajudou muito foi assistir vídeos de psicólogos sobre o assunto, foi conversar com pessoas maduras, da mente aberta sobre esse assunto. Então, me ajudou bastante. Foi pesquisar. Quando tinha um vídeo ali de um psicólogo, estava eu assistindo. Pedia notes, praticamente. Porque eu queria melhorar, mas eu não sabia. Porque eu estava vendo que o meu casamento estava deteriorando e a maior parte da culpa era minha. Por sempre estar questionando, brigando, forçando o outro a sentir por mim algo que ele não queria. Então, quando você começa a perceber que o outro, o amar, o verdadeiro amar, é você deixar o outro ir, o verdadeiro amar, amor, na verdade, é você perceber que o outro está ali com você porque ele quer, não porque precise estar ali, entendeu? Você entendeu tudo? Foi isso que eu comecei a entender. Hoje, eu creio que tenha me libertado disso, porque eu tenho 5 anos sozinha, mas eu começo a enxergar os meus erros no outro. Então, quando você passa a enxergar algo que você fazia e você se envergonha no outro, você começa a perceber que você estava errado. Não tenho nenhum relacionamento. Acredito, se um dia eu tiver, eu creio que eu vou me esforçar a fazer diferente, porque hoje eu entendo que é o verdadeiro amor. O amor não é posse, o amor não é forçar o outro a fazer o que você quer. O amor é você deixar à vontade, deixar ele ir e vir. O amor é você entender que se ele está com você é porque ele quer, não porque ele precise. Ele está ali porque se sente bem, ele te ama, a sua companhia é boa, ele se sente bem ao seu lado. É isso que é o verdadeiro amor. Agora você forçar o outro, para onde foi, quem estava, com quem andou, e sofrer, e ficar ali pegando, se apegando ao outro a tudo. Se o outro não sai, você também não sai. Se o outro resolve ficar em casa, eu também vou ficar em casa. Você não quer ir, eu também não vou. Gente, cada um tem seu livre-arbítrio, não é isso? Cada um tem um livre-arbítrio para ir e vir. É um direito que todos nós temos, em qualquer área da vida, até mesmo no relacionamento. Por isso, se você perceber que está em um relacionamento e você começa a ter essas atitudes, repense. Porque se for um namoro, dá para as coisas se ajeitarem. Mas se não for um namoro, for um casamento, aí fica pior, pior. E aí pode acabar em separação, em divórcio, não porque não existia amor, mas porque os dois não estavam se conectando e talvez você estava empurrando, né, o seu relacionamento, por assim dizer, lá embaixo. Então, imagine aí, no precipício, né? Então, imagine, pare, pense. Se você vê a necessidade de procurar ajuda, procure. Porque depois de hoje, do que eu vim no ônibus pensando, gente, como eu era tola. Por que eu fazia aquilo? Eu sei, eu me entendo. Eu mesma passo a mão na minha cabeça, porque eu era inexperiente, ingênua, não tinha a madureza que eu tenho hoje. Se eu tivesse a metade da madureza que eu tenho hoje, muitas coisas não teriam acontecido, eu não teria sofrido à toa. Porque, na verdade, quando a dependência emocional ela é encarada como um depende do outro para existir, um depende do outro para ser feliz, um depende do outro para se sentir importante.
Será que isso é real? Eu creio que não. E a sua autoestima, como é que está? Quando a gente passa a nos amar, né? Quando a gente passa a nos colocar em primeiro lugar, a nos valorizar, quando a gente começa a entender que nós somos mulheres raras, mulheres caras, a outra pessoa também começa a notar. A nossa identidade fica visível. Nós vamos começar a entender que não precisamos do outro para a gente assumir quem nós somos. Não precisamos. Ao contrário, o outro vai ter orgulho da gente. O outro vai ter orgulho de você porque sabe que você tem personalidade, você é uma mulher que se cuida, que se ama e que se o relacionamento não der certo, não foi porque você não se esforçou, não foi porque você não tentou, e sim porque realmente não era para dar certo. Então, deixe ir, tá? Não se apegue, deixe ir. Vai sofrer? Vai, mas tudo passa. Tem um ditado, né? Foi até de um livro que eu li, né? É um ditado turco que fala assim: o tempo que cura tudo, hoje faz meu coração sangrar. Então, quando a gente passa por dificuldades, uma decepção amorosa, naquele momento nosso coração sangra. Mas o mesmo tempo que está fazendo o seu coração sangrar hoje, amanhã pode lhe curar. Mas só vai lhe curar se você permitir. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu curtir, comente aí embaixo para a gente interagir e comentem bastante para que a gente possa falar mais um pouquinho sobre esse assunto, tá certo? E muito obrigado por ficar até o final do vídeo. E eu desejo a vocês um início de semana maravilhoso, minhas queridíssimas.